O Jornal do Meio-Dia está de volta e vamos falar agora de uma ação do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso que garantiu até outubro deste ano a contratação de mais de 300 jovens em todo o estado. A ação buscou o cumprimento da cota de aprendizagem profissional prevista em lei. E é para falar sobre esse assunto e outros que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o Procurador do Trabalho, André Canuto. Boa tarde, doutor. Vou chamá-lo assim, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila. Muito obrigado. Obrigada, o senhor, né, com a sua presença aqui para falar desse assunto que é importante, que muitos jovens desconhecem, mas que é uma oportunidade para eles se qualificarem. É justamente sobre isso que eu queria falar. A aprendizagem, ela de fato traz uma oportunidade para o jovem de se qualificar, mas para a sociedade também em relação à mão de obra mais qualificada. Não é isso? Essa é a visão do Ministério do Trabalho? Exatamente. A política de aprendizagem é uma política pública. Ela tanto favorece o jovem por meio da qualificação, por meio da inserção no mercado de trabalho, como favorece também a empresa, que vai ter mais mão de obra qualificada e toda a sociedade. Que é uma demanda, né? Que sempre é uma demanda permanente da classe dos empresários. É uma demanda permanente das empresas a respeito da qualificação de mão de obra. Então, por meio da aprendizagem, identifica-se o perfil daquela empresa, qual é o ramo de atuação e vai se ter a capacidade de formar profissionalmente os adolescentes e os jovens que vão estar lá no seu ambiente empresarial. E, por óbvio, toda a sociedade se beneficia com isso, porque você tem uma política de educação profissional, você tem a inclusão no mercado de trabalho e você beneficia também jovens e adolescentes, que é um público que precisa de uma atenção especial. Tal como crianças e adolescentes já é visto sob essa perspectiva, a inclusão dos adolescentes e dos jovens no mercado de trabalho é muito importante. Tanto que é, atualmente, a faixa etária com maior índice de desocupação, de desemprego. Sim. E essa ação específica do Ministério do Trabalho aqui em Mato Grosso, de que forma o Ministério agiu, levando, né, para essa determinação às empresas que cumprissem as cotas de contratação de aprendizes, né? Elas não estavam cumprindo essa determinação legal, é isso, doutor? Exatamente. E por quê? O Ministério Público do Trabalho fez uma identificação das maiores empresas que não estavam cumprindo a cota de aprendizagem. A cota é de 5% a 15% dos postos de trabalho que têm um estabelecimento, observado determinadas exclusões de profissões. Então, identificadas essas empresas, nós expedimos recomendações. Foram aproximadamente 120 recomendações expedidas no estado de Mato Grosso. Empresas de todo o estado. São empresas de que porte? Mas são empresas da área urbana. Urbana. São empresas da área urbana. Certo. As empresas pequenas, empresas de pequeno porte, microempresas, não têm a obrigatoriedade. Elas podem contratar aprendizes, mas não têm a obrigatoriedade de contratação. Então, de um modo geral, foram empresas de médio e grande porte que receberam a recomendação. Não foi instaurado um inquérito, uma investigação propriamente. Inicialmente, a gente fez apenas a expedição de recomendação. E o resultado foi muito positivo. Foi muito positivo porque a maior parte das empresas cumpriu a recomendação e contratou adolescentes e jovens. O número atualizado é de 366 e apenas em empresas urbanas. A gente tem um trabalho paralelo também com as empresas rurais, que é um público muito grande aqui no nosso estado, tem um potencial e demanda também de profissionais qualificados que a gente ainda está acompanhando. Mas nas empresas urbanas, o resultado foi muito positivo. Pois bem. E além dessa questão, quais são os requisitos? Quem está em casa, se interessa, quer se qualificar, vê isso como oportunidade, né, aprendizagem. Quais são as garantias legais que o aprendiz tem, carteira assinada e tudo mais? E também, qual a faixa etária ali para você se tornar um aprendiz? O aprendiz, ele é um adolescente, a partir dos 14 anos de idade, ou um jovem, até os 24 anos de idade. Então, todo esse público é um público-alvo, ao qual nós acrescentamos também as pessoas com deficiência. Para essas, não há sequer limite de idade. Então, para um aprendiz ser contratado como tal, ele tem que ser escolhido por uma empresa ou por uma entidade qualificadora, como aquelas que integram o Sistema S, e que vai ser contratado por uma empresa com todos os direitos praticamente iguais ao de um empregado comum. Ele tem direito à carteira de trabalho assinada, tem também direito à remuneração do salário mínimo. Então, ele, diferentemente de um estagiário, ele tem plenos direitos trabalhistas. É uma verdadeira inclusão já no mercado de trabalho, muito bem qualificado por meio da formação profissional. Então, esse é o grande diferencial e o que faz da política de aprendizagem uma política pública, que visa não apenas atender ali aquelas duas partes, mas a toda a sociedade.
Perfeito. E, procurador, mudando um pouco de assunto, né, já que a gente está aí desde o começo da edição de hoje e tem sido assim com a iminência da nova variante, né, chegando aí ao Brasil, poucos casos, mas já desperta, né, um temor que tudo aquilo que a gente viveu se repita mais uma vez. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma portaria, né, dizendo que nenhum patrão, nenhum empregador poderia demitir um funcionário que se recusasse a se vacinar, certo? Poucos dias depois, né, isso aconteceu há mais ou menos um mês, o Ministério Público do Trabalho acabou publicando uma nota técnica dizendo que o empregador deveria sim exigir a comprovação da vacina, né, da imunização completa dos trabalhadores e, enfim, ou então testes, né, para que as pessoas mostrassem que não estavam portando o vírus. E aí, na prática, eu pergunto ao senhor, como fica essa questão? Por um lado, o Ministério do Trabalho e Emprego diz que não pode demitir, por outro, o Ministério Público recomenda que os empregadores, sim, exijam comprovante da vacinação. Como fica esse funcionário entre essas duas determinações? Sim, o Ministério Público do Trabalho, desde o início da pandemia, como a maior parte dos órgãos de proteção, tem atuado sempre sob a perspectiva da prevenção, da proteção dos trabalhadores. Porque, apesar de sermos um Ministério Público do Trabalho, relacionados muito à realidade das relações de trabalho, durante a pandemia ficou muito evidente que é necessário um olhar bastante abrangente. Então, uma contaminação que se inicia no trabalho ou que se inicia fora do trabalho pode ser disseminada dentro do ambiente de trabalho. Então, essa é a premissa principal do Ministério Público. E nós sabemos, isso já está muito consolidado, que a vacinação é um meio eficaz para combater a pandemia. Ainda que haja possibilidade de transmissão, os danos de uma pessoa contaminada por meio que já esteja imunizada, certamente serão menores. Então, esse é o viés do Ministério Público do Trabalho. Nós temos que, no ambiente do trabalho, assegurar medidas de proteção coletiva, assegurar medidas de proteção individual também e, sim, favorecer, fomentar ao máximo a vacinação. É certo que alguns casos individualmente podem ser considerados, mas sob uma perspectiva geral, a vacinação é necessária para a proteção. E aí, como eu disse, não está só relacionado ao ambiente do trabalho. A vacinação é uma medida de ordem pública, até, que vai ter a ideia de combater, como a saúde pública indica, toda a disseminação da pandemia. Sim, mas e se apesar de toda essa determinação que a gente vê e na prática observa a pandemia chegando a índices, graças a Deus, muito menores, né, tendo em vista o avanço da vacinação, aquele funcionário que não quiser, em hipótese alguma, se vacinar? Segundo essa portaria, né, eu também quero perguntar, segundo a CLT e todas as leis trabalhistas, o empregador poderia chegar a demitir esse funcionário e esse funcionário depois teria algum direito de ser ali trazido de volta para aquele posto de trabalho ou não? Isso é legal, a demissão, ou não? A demissão individualmente sempre vai ter que ser trabalhada como uma última medida. Tal como uma falta que pode ser cometida no âmbito de uma relação de trabalho, a demissão em virtude de questões de saúde e segurança do trabalho vai ser a última medida necessária. A um empregador que tem um empregado que se recusou a vacinar, é primeiro entender o porquê, identificar qual é a situação individual dele, qual é o motivo, o fundamento, identificar se não há uma outra alternativa para superar essa questão, para só então se cogitar de demiti-lo, né? Em relação ao que vai acontecer na Justiça, é complicado de antemão se informar, se estabelecer isso, porque nós estamos no início desses casos, de identificação desses casos. Falar em jurisprudência ainda não é o momento. Agora, é evidente que toda pessoa que se sente prejudicada, de qualquer dos lados, tem que procurar os seus direitos. Mas para o Ministério Público do Trabalho, é muito claro, a vacinação é uma medida necessária para garantir a segurança e a saúde daqueles trabalhadores, daquele ambiente de trabalho. E aí a gente vai observar que a vacinação, ela não tem o efeito apenas entre trabalhadores, porque uma empresa muitas vezes se relaciona com consumidores, se relaciona com outros públicos, um grupo de empregadores também. Então, é o que a gente chama de uma medida difusa, é uma medida de proteção difusa, que beneficia não só o grupo de trabalhadores, mas todo aquele grupo que está inserido nas relações sociais. Certo, procurador, muito obrigada pela sua participação aqui, as informações prestadas no Jornal do Meio-Dia e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.